O ato de gestar, aqui eu vou fazer uma observação, tá? O ato de gestar, algumas mulheres já tiveram esta experiência de ter um ser dentro da sua barriga, ou que ainda estão, porventura, neste momento, gestantes, não é? Este ato, caríssimas, para assim quem já vivenciou, quem está vivenciando, é um ato sublime, é um ato de profunda conexão espiritual, de profundo estabelecimento dos seus propósitos. Mesmo aquelas mães que não se conectam com a sua barriga e que vão doar ou abandonar os seus filhos no primeiro instante após o nascimento, mas aquele profundo estado de aprendizado dentro da barriga pronuncia como um grande marco na vida existencial daquela mulher que portou um ser, assim por escolha espiritual, emprestando o seu duto, o seu útero, para a chegada daqueles seres e, consequentemente, empreender as suas histórias diante dos enlaces não somente físicos, mas espirituais. Falar de gestação, gestar, é um ato não somente de responsabilidade, pois isso é algo natural, já propagado de forma material, física aqui de vocês, mas estabelecer um ato sublime de cumplicidade com aquele ser que está a chegar. Os seus alimentos naturais ressoando para os alimentos do crescimento daquela criança. Os seus alimentos espirituais ressonando para alimentar aquela criança espiritualmente também. Os alimentos dos seus ouvidos, daquilo que você ouve, daquilo que você fala, daquilo que você age, ressoando diretamente para aquela criança em informação. E assim potencializando uma cumplicidade que não consegue ser rompida pelo corte do cordão umbilical, pois aquele ato de cumplicidade maternal reverbera em uma ressonância que proporciona inclusive comunicações de transcomunicações, de sistemas telepáticos. A mãe que está em ressonância de conexão com os seus filhos, quanto mais conexão de estado de prece perceber-se e perceber os seus filhos, consegue desenvolver o sistema telepático. Você consegue se comunicar com o seu filho ou com a sua filha, independentemente da localidade. Você não precisa estar ao lado, não precisam de palavras. As crianças cada vez mais vêm chegando a este planeta, principalmente as cristal, as arco-íris, transmitindo todos os ensinamentos por meio dos campos visuais, dos olhares. Muitas delas estão tendo dificuldade em falar, crianças com 3, 4 anos que não conseguem verbalizar ainda o idioma natural de onde nasceu. E que isto, caríssimos, se acalmem. Faz parte dos movimentos do espírito, pois espíritos tão evoluídos e ressonantes assim, muitas vezes passam por dificuldade de interagir dentro da densidade deste planeta e, consequentemente, reverberam nas cordas vocais, não sabendo se expressar e se comunicar ainda no idioma ali convidado, colocando os pais a um profundo aprendizado de que, muitas vezes, as palavras não são necessárias quando existem os olhares comunicativos e de conexão. Já que as palavras ainda não saem do modo, do idioma em que você está, converse com o seu filho e com sua filha por meio dos olhares. Olhe para o seu filho e se comunique. Transmita informações
há locais, independentemente do local em que você esteja, que seu filho esteja. Faça esses exercícios, caríssimos. Faça esse exercício. Vou deixar esse exercício para quem pai e mãe, não é? Para quem está no desafio, que é um ato de coragem, não é? Você estar em desafio de aprendizado de outros seres e assim, diante das tarefas necessárias. Vou deixar um exercício de você silenciar mais as palavras, que muitas vezes estão de forma julgadoras, apontadoras, para com seus filhos, e preste mais atenção aos movimentos naturais que os seus filhos entoam, fazem. E quando assim você der uma orientação, não precisa justificar, mas há necessidade de explicar. As crianças que estão encarnadas de 0 a mais ou menos 8, 9 anos, elas têm a necessidade de um argumento ainda maior. Não precisa justificar, mas argumente porque eles não devem fazer tal coisa e porque eles devem talvez fazer outras coisas. Porque tal comportamento não deve ser repetido e porque deve ser feito outro comportamento. Se você não argumenta e explica para o seu filho ou a sua filha, ele vai permanecer ou ela vai permanecer naquele comportamento e vai parecer que é uma rebeldia, que é uma teimosia, mas na realidade porque eles necessitam de compreensão. Eles precisam compreender os porquês da necessidade de algo que muitas vezes você, adulto, nem sabe por que faz. Está apenas num sistema de repetição de comportamento, não é? Está num sistema de repetição de comportamento. Então, muitas vezes se coloca, não pode tomar um líquido quente e depois ir para o vento. Não tem uma percepção dessa? Às vezes são crenças, caríssimos. Você não pode tomar um líquido quente e depois ir para o relento, não é? Talvez tenha feito parte de um costume da época. Alguém em algum vilarejo deve ter ficado doente, talvez por conta disso. E então foi trazido como se fosse algo geral, não é? De todas as pessoas, de forma geral, generalizada, que estariam naquela forma. Então as crianças que estão agora em sistema de cristal, elas precisam de argumentação. Elas não aceitam simplesmente o fato de elas tomarem um líquido, uma sopa, e elas não poderem brincar imediatamente no relento, não é? Porque alguém disse que ela poderia passar mal. Mas como? Por qual justificativa exata? Por quais tarefas exatas, não é? Porque as garotas, elas não podem brincar também de carrinho. As meninas, elas podem brincar de carrinho. Porque as garotas, elas só podem brincar de boneca, fazendo a reprodução maternal de cuidar de crianças, ou seja, as mães já criam as filhas para serem mães e saberem cuidar e criar filhos. Mas aquelas mulheres que não querem ter filhos, aquelas mulheres que não vieram com propósitos maternais, por querer impor bonecas, quando na realidade seria algo libertador e natural, deixar que as crianças brinquem do que elas ressoam como necessário. Ressoam como necessário, não é, caríssimos? Às vezes os preconceitos, os conceitos prévios estão com os pais e não com as crianças, não é? Então é importante deixar dentro da fluidez da criança, elas serem crianças. Se o seu filho quer pular corda, por que classificar isso como algo de garota e não de garoto? Pular corda, caríssimos, pular corda, pular corda. Então é importante buscar aprendizados de pedagogias, de sistemas de educação infantil
mais conectados, mais integrais, e não de poldar, e não de cortar o sistema de criatividade e inteligência das crianças. Aqui temos uma criança de uma robusteza mediúnica diante do seu propósito engrandecedor. E ele precisa ter a liberdade dentro dos regramentos naturais da ordem da casa. É o seu filho, caríssima? Dentro dos regramentos naturais da casa, não é, caríssima? Sabendo os regramentos naturais, os perigos, as adversidades da vida, mas também tendo a liberdade para que o espírito dele ressoe o que ele já traz de algo natural, empreendendo todos os campos que forem necessários. Talvez tenha uma habilidade do desenho, tenha uma habilidade do cântico, tenha uma habilidade artística, tenha uma habilidade tecnológica, e permitir e observar, e os pais auxiliarem que esses campos floresçam de uma maneira melhor, e não dizer que ainda não é da sua idade ou que isto não vai dar futuro. O que é dar futuro, não é, caríssimos? Entramos no campo educacional infantil, não é? Algum propósito aqui existe, não é? Diante de pessoas que estão ouvindo estas palavras. O que é dar futuro, caríssimos? Quem tem a fórmula encarnatória do que vai ter de certeza do dar futuro? Quais são as profissões que dão certo e quais são as profissões que estão fadadas a estarem corrompidas a não dar certo? Todas as profissões dão certo. O grande aprendizado está em quem faz a profissão, em quem está atuando na profissão. Muitas vezes pessoas não vocacionadas, pessoas que estão buscando apenas campos remuneratórios e não vocacionados. Agir com leveza. E então deixo aqui um primeiro exercício. Quem está em sistema escravizante do campo somente financeiro, em ressonâncias de profissão, somente esperando o dia de pagamento, aconselho a empreender coisas que fazem sentido para você. Busque outros campos naturais, sem compromisso. Se debrucem em fazer coisas espontâneas que talvez você sempre teve vontade de fazer. Primeiro momento, como sistema equilibrador de propósito. Em um segundo momento, você vai ter a nítida percepção do que efetivamente faz sentido para você. Então, vai ressoando, ganhando grandes proporções, e você vai agradecendo aos campos iniciáticos e seguindo efetivamente para propósitos engrandecedores. Pois, caríssimos, a viagem encarnatória é muito curta para que vocês percam tempo, escravos, aprisionados, dentro de gaiolas que vocês mesmos se colocaram. A vida é muito curta encarnatória, a viagem é muito curta. Qual a percepção de vida aqui deste planeta, ou deste país? 80, né? Caríssimos, 80 anos é muito pouco. Muito pouco. Em 80 anos, você está muito pouco. A estrutura do corpo foi direcionada para vocês viverem cerca de 120 anos. Mas 80, ou seja, existe uma deficiência de 40 anos. 40 anos diante das escolhas alimentares, comportamentais. 40 anos que são regredidos por conta de escolhas alimentares e comportamentais essencialmente. E aí estão as emoções e todas as reverberações que vêm. Então, caríssimos, coloquem os pés no chão, apoiem-se na grama, criem os seus filhos, para quem assim sente como uma vibração verdadeira neste momento, crie seus filhos, que eles pisem na grama, no chão, e não somente em concretos. Deixem eles serem crianças. Crianças choram, crianças vão cair, crianças vão ser crianças. Crianças, inclusive, vão brigar com outras crianças. Mas também elas vão despertar o amor da amizade verdadeira,
dos seres. Vamos começar a construir uma nova terra agora, caríssimos. Vibrando com essas crianças que estão aqui. Vibrando com essas crianças. Não passando para elas todos os traumas, todos os ressentimentos, todas as angústias de gerações que talvez você faz parte, que você está ainda sem qualquer filtro passando para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus parentes, netos. Observem, curem-se como adultos, curem-se enquanto crianças interiores feridas, para que vocês não repassem para os seus filhos, parentes, traumas e crenças tão sofríveis, tão sofríveis. Curem-se, curem-se. E quem assim decidiu não ter filhos, perdoe-se pelo ato de muitas vezes se sentir culpado por todas as pessoas quererem que você faça algo que você não veio com este propósito, de uma maneira impositiva. Tranquilize-se, que talvez esse foi o propósito, é o seu propósito. E está tudo certo também, caríssimos. Perdoe-se por muitas vezes se sentir culpado, por não sentir vontade de reproduzir. Perdoe-se por muitas vezes se sentir cobrado, coagido pelo campo societário de tem que. O ter que, caríssimos, precisa ser filtrado, porque talvez são expectativas do outro. Tenham filhos por amor, por propósitos espirituais que seguem como fluidos. Não tenham cuidadores, enfermeiros. Seus filhos não vão ser seus enfermeiros, não vão ser seus cuidadores. Ele não vai ser seu cuidador, caríssima. Porque ele vai precisar partir para seguir os estudos e ascensionar nos propósitos dele, amando você como uma mãe. Mas você em seu lugar e ele no propósito dele, não é, caríssima? Espero que você não tenha tido para que ele fosse seu cuidador, hein, caríssima? Sim. Ter filhos para serem cuidadores é exaustivo. É exaustivo. Os filhos não são cuidadores dos pais, obrigatórios. Eles podem cuidar de forma espontânea, tranquila. Mas a independência do amor precisa ser fluido e não ser obrigatório. E não obrigatório. Se seu pai ou sua mãe não te ama na proporção que você desejaria, perdoe-se por cobrar o amor de quem muitas vezes não recebeu amor. Então eles não sabem o que é dar amor. Então você ensine a eles o que é amá-los incondicionalmente, ou seja, sem colocar condição, para simplesmente amá-los. Amá-los. Quando um filho deixa de apontar o dedo para o pai e para a mãe, quando um filho deixa de fazer cobranças, todo o campo do amor é estabelecido numa grandiosidade de propósitos de companheiros de jornada. Enquanto um filho aponta o dedo para o pai ou a mãe, cobrando coisas, exigindo coisas, julgando, todo o amor, ele fica guardado para um segundo momento. Então, caríssimos, plantem a semente do amor verdadeiramente nas relações em que vocês estejam, compreendendo a ressonância dos seus propósitos. Talvez você não veio com o propósito de ser mãe e ser pai, naturalmente. Mas você pode sentir se você veio para ser pai e mãe pelo coração. E se assim você decide ser pai e mãe pelo coração, faça. Não deixe para o depois, faça. Faça. Às vezes, os caminhos para que aquele ser chegasse até você foram diferentes. Mas ele também é o seu filho.
E assim como aquelas pessoas que reconhecem parentes como filhos, sobrinhos, netos, nasceram do coração. Façam. Mas tudo de maneira fluida, tranquila, equilibradora, caríssimos. Façam desta forma ou de uma maneira que vocês entendam como mais verdadeira para vocês. Mas plantados com essas sementes que aqui estou colocando à disposição para vocês refletirem, observarem, filtrarem o que faz sentido, o que talvez não faça sentido para a sua vida. E perceba o quanto é mais tranquilo. Perdoe o seu pai pela ausência. Perdoe o seu pai por não ter registrado o nome dele no seu documento. Lembre que você não é aquilo que está no papel. Você é muito mais do que está no papel. Talvez ali possa estar ausente o nome do seu pai, mas ele continua sendo seu pai, sabido ou não sabido, você sabendo ou não sabendo quem é, mas ele é o seu pai e metade do seu campo físico geneticamente pertence a ele. Diante de todas as crenças familiares que vêm da família do seu pai, você querendo, aceitando ou não, metade das suas crenças, principalmente as inconscientes, vem do seu pai, deste homem que por razões próprias dele não sentou na cadeira de pai, mas a cadeira está à disposição sempre dele, sempre. Honre essa cadeira que talvez esteja vazia por agora, mas honre tranquilamente esse fluxo do amor, porque os adultos, eles decidem coisas que as crianças talvez jamais vão entender. Jamais vão entender. Não é, caríssima? Às vezes o que o seu pai e sua mãe decidiram, jamais você entenda. Coisas de adultos, não é, caríssima? Coisas de adulto, não é? Então, deixemos essas sementes, não é? Você falou da maternidade, que não se sinta cobrado, que perdoe. Isso aí alguém perguntou aqui. E quem deseja sempre ser mãe não aconteceu. Naturalmente, não é? Sim, naturalmente. Naturalmente. Convido a você a abrir-se para a maternidade do coração. Perceba se o seu filho, se o seu bebê, se a sua criança não foi veiculada por um outro útero e está neste momento esperando você provocar o fluxo do universo para que esta criança te encontre e que você encontre esta criança. Perceba qual é a necessidade natural de ter um fluxo natural. Se você quer um filho ou se você quer um produto da sua genética. Talvez se não estiver operando um produto da sua genética como um filho, observe que o querer filho permanece, então ela está, esse bebê, esta criança, pode ser adotada. Existem campos que você pode sim encontrar o seu filho, porque assim você quer um filho, independentemente da forma de como ele chega até você. Se não está vindo de uma forma natural, genética, mas a genética espiritual, o DNA espiritual, ressoa muitas vezes muito mais forte e fará com que você encontre esse filho por meio da adoção. Não é isso o nome, sim, a nomenclatura? Adoção. Abra-se para a maternidade e a paternidade do coração. Perceba o que te aprisiona ainda muitas vezes em insistir em algo fluido, natural, que não está tendo resultados, mas a quem você precisa dar a resposta? Para o seu pai, para a sua mãe? A quem você precisa dar a resposta que você é capaz de ter um filho? A quem você precisa dar a resposta? Para os seus colegas de trabalho, que todos os seus amigos de infância já têm filhos e você ainda não tem filhos? A quem você precisa dar esta resposta? Perceba qual é o seu propósito. Talvez você vai encontrar que talvez não seja o seu propósito, ou que seja e você aceite ter filho, independentemente se nasce do seu coração
ou das suas vestes genéticas. Isto é importante, hein? Tudo bem, caríssimo? Tudo bem.